Uma coisa que nós estamos falando já há bastante tempo aqui no canal é de como a Ucrânia estava se tornando uma potência militar na área de drones. E hoje, talvez o país mais estruturado, com a melhor tecnologia, equipe tática treinada, engenheiros, pessoal de construção de drones no mundo. Acho que hoje nenhum país está tão preparado com essa tecnologia de guerra quanto a Ucrânia. E eu sempre disse aqui no canal também que os drones Shahir do Irã são drones assim muito eficientes e que foi um desafio para a Ucrânia, principalmente no ano de 2023, na virada de 2022 para 2023, quando eles começaram a ser utilizados no campo de batalha ali na Ucrânia. Só que nos últimos 3 anos, a Ucrânia vem enfrentando esses drones Shahir e adquirindo experiência em como combatê-los. E o que aconteceu com tudo isso, pessoal? Alguns países árabes começaram a procurar a Ucrânia para entender qual seria a possibilidade dos ucranianos fornecerem tecnologia e a expertise deles para ajudar a combater os enxames e os ataques de drones que possam estar vindo do Irã. Porque uma coisa é certa, os drones, pessoal, mudaram completamente a forma que as guerras são travadas. E eles até geraram uma situação que chega a ser curiosa, tá? O que? Os drones fizeram a guerra de trincheira voltar também. Algo que as pessoas acreditavam que já não aconteceria mais, voltou. A guerra das trincheiras, ela surge com a inclusão das metralhadoras automáticas no campo de batalha. Então, para você fugir das rajadas de metralhadora, você cavava buracos e você criava ali as trincheiras para conseguir se aproximar do inimigo. E a gente teve a Primeira Guerra Mundial, depois do segundo ano dela, ali em 2000 não, né, 1915, ficando travada muito por conta disso. Então, com os drones sendo aplicados dessa forma também, a gente volta para as trincheiras e ainda trincheiras subterrâneas, como nós estamos vendo já bastante tempo dentro da guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? E aqui é até uma coisa que eu vejo, essa questão da paixão, né? A questão da paixão que existe de todos os lados, a pessoa que olha para uma situação da guerra somente com torcida e tudo mais. Eu vejo alguns comentários, eu vi até alguns aqui no chat hoje falando: olha só, os Estados Unidos, cadê o grande exército? Gente, quando nós estamos falando de drones, a Rússia, por exemplo, que não pode ser subestimada enquanto exército, né, do tamanho que eles têm, eles estão sofrendo bastante ali contra a Ucrânia, muito pelos drones, tá? E aí, você precisa começar a desenvolver estratégias militares e doutrinas militares que estejam preparados no campo de batalha para enfrentar esse problema. E você só adquire isso com experiência no campo de batalha. E é justamente aí que a Ucrânia agora tem uma carta na mesa, né? Agora a Ucrânia está com uma carta muito forte. Lembrando a frase que foi utilizada contra o Volodymyr Zelensky, né, na briga que o J.D. Vance cavou lá na Casa Branca há um ano e pouco atrás. Então, é muito importante essa experiência agora, e a Ucrânia está exportando essa experiência para aqueles que possam ser os seus aliados no meio de tudo isso, inclusive os Estados Unidos da América. Antes de eu entrar aqui mais especificamente no que o Zelensky falou e o que nós temos de informação, tivemos um ataque de drones no ano passado, acho que por volta ali de setembro, mais ou menos, se minha memória não estiver me traindo aqui, da Rússia contra um aeroporto na Polônia, tá? E aquele ali foi um ataque para você testar a capacidade de resposta da OTAN. Claro, nítido e transparente. E o que acontece? Para abater aquele drone, você faz o cálculo de custo.
A OTAN gastou mais de US$ 1 milhão para abater um drone que custava em torno de US$ 15 mil. Olha a desproporção. E isso é um cálculo que precisa ser visto quando você está no campo de batalha. Munição, mísseis, o aparato é muito caro. E a OTAN começou a revisar e começou a entender que precisava revisar isso e ter meios mais eficientes para bater tudo isso, tá? Porque senão o custo fica estratosférico em um ataque de enxame de drones. E é a mesma situação que está acontecendo agora ali na guerra do Irã, tá? Então vamos lá, o Volodymyr Zelensky, ele fez uma postagem na sua conta do X, tá? Hoje, mais ou menos 5h15 da manhã, no horário de Brasília, 3h15 da manhã, aqui no horário da costa leste americana, e disse o seguinte: recebemos sinais de parceiros no Oriente Médio. Houve ataques de Mahids iranianos contra civis nesses países. Eles estão buscando nossa expertise. Estamos abertos. Se seus representantes vierem, forneceremos a nossa expertise. Ou seja, isso é muito bom para a Ucrânia, inclusive diplomaticamente, tá, pessoal? Principalmente porque também recebemos solicitações de europeus e dos Estados Unidos. Ou seja, pessoal, os países da Europa e o próprio governo americano, mais necessariamente o Pentágono, eu fiz uma apuração em cima disso nas primeiras horas daqui da manhã, consegui encontrar aqui dados e informações, né, conversando, que o Pentágono sim teria procurado a inteligência e o comando militar ucraniano para entender como é possível cooperar entre as duas partes, tá? Para que a inteligência e a expertise ucraniana nessa área de drones seja posta à disposição para ajudar no conflito. E países europeus também estão fazendo isso. É, meus amigos, o mundo dá voltas, hein? O mundo dá voltas. E o que chama mais a atenção nisso aqui tudo é que, se nós estamos falando da Ucrânia cooperar e enviar, né, ali expertise, pessoal, fornecer drones, hoje a Ucrânia é um dos maiores fabricantes de drones do mundo, isso significa que a Ucrânia vai poder barganhar. E adivinha? É isso que a Ucrânia está fazendo. Olha só. Recebemos pedidos para compartilhar nossa experiência com parceiros no Oriente Médio. Em relação às armas, nós mesmos estamos em guerra. E eu disse, com toda a franqueza, que temos escassez do que eles têm. Eles têm mísseis Patriots, mas centenas ou milhares de Shahids não podem ser interceptados com mísseis Patriots. É muito caro. O que eu acabei de explicar na questão agora há pouco. Nada é demais para o povo, claro, mas eles simplesmente não têm tantos mísseis. É por isso que precisam de drones interceptadores. Exato, porque por isso que eu fiz toda a abertura aqui antes, pessoal, explicando os outros pontos da guerra, para a gente entender a escassez de lançadores que o Irã está nesse momento, tá? E aí que entra a questão dos drones. Enquanto isso, temos escassez de mísseis PEC-2 e PEC-3. Portanto, quando se trata de troca de tecnologia ou armamentos, acredito que o nosso país estará aberto a isso, tá? E isso veio de uma entrevista também que ele deu à RAI na Itália, tá? E isso daqui, o pessoal já está fazendo meme, né? Meu Deus do céu. Não, eu vou colocar aqui, pessoal, né? Nós somos brasileiros e olha só, o pessoal é fogo. Olha a imagem aqui. Ó, o José Antônio colocou aqui, né? Você não começa uma guerra sem drones interceptadores. É, e aonde está o seu terno, Doni? O pessoal é fogo, viu? Olha só, estão lembrando do que aconteceu ali em fevereiro de 2025, né?
O pessoal não dá descanso, né, gente? A internet é uma coisa, o pessoal para tirar sarro, né? Mas vamos lá. Nós temos então aqui agora essa situação toda. E é interessante que sim, foi a mídia italiana que começou a trazer isso de maneira mais contundente, tá? O próprio Il Giornale, que é uma fonte que nós trabalhamos aqui desde o início do PH Vox, possivelmente, trouxe uma matéria falando sobre isso, tá? Vamos lá. Pessoal, deixa eu só ver aqui rapidinho como que nós estamos de likes nessa transmissão. Olha só. Nesse exato momento, nós somos aí quase 2.500 pessoas no YouTube. No total, já somos mais de 3.200. E deixe-me ver aqui como é que vocês estão na tarefa do like, meus caros. Na tarefa do like, nós estamos com 1.314. Tá pouco, hein, pessoal? Dá para chegar a 2.000 fácil aí. Dê o seu like, meu filho. Não custa nada, não. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Tá certo? Deixa eu aproveitar aqui também e trazer o superchat que nós recebemos, dizendo aqui: o que vocês acham do Coronel Douglas McGregor? Como eu acho o vídeo com o Coronel Gerson Gomes? Mirella, eu não tenho opinião formada sobre o Coronel Douglas McGregor, tá? E o vídeo com o Coronel Gerson Gomes, ele foi o de anteontem, anteontem à noite, tá? Se a senhora for aqui no terceiro vídeo do dia 3 de março, a senhora vai encontrar aqui no canal. Acho que é o quarto vídeo na ordem de lançamento para trás, tá bom? Muito obrigado, minha querida, muito obrigado. Vamos lá, continuando, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, pode fazer isso também, tá certo? Através de um super chat. Muito bem, meus caros. O que o Il Giornale também está dizendo aqui, ó? Drones anti-Shahid em troca de mísseis Patriots, tá? O que está por trás dessa ação? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofereceu conhecimento ucraniano para responder à onda de ataques de drones iranianos que varre as potências do Golfo, a fim de obter armas que Kiev mais precisa, os preciosos e caros mísseis Patriots. Tá? E aqui eles falam, né, que o presidente ucraniano propôs uma mudança de paradigma na defesa aérea para aqueles que precisam e terão que responder aos enxames de drones iranianos. Substituir os caros interceptadores Patriots por drones interceptadores de fabricação ucraniana para enfrentar a crescente ameaça dos Shahids 136, uma arma silenciosa e letal que a Ucrânia aprendeu a enfrentar sozinha após anos de guerra com a Rússia. E aqui, pessoal, é o ponto que eu queria trazer. Então, eu vou pedir para você agora prestar mais um pouco aqui a atenção. Sabe, vocês sempre ficam perguntando, PH, isso é o começo da Terceira Guerra Mundial? E eu sempre falo para vocês o seguinte: olha, pessoal, a gente tem que ter muita responsabilidade de falar disso. Uma guerra mundial não começa assim, olha, amanhã estamos inaugurando uma guerra mundial. Isso não acontece. Porém, todavia, contudo, você tem uma efervescência e um calor das coisas. E é aqui que é importante vocês estarem sempre acompanhando os nossos boletins dessa guerra. Quem aí lembra, diga um, tá? Coloque um aí no chat para eu saber quantos de vocês estão atentos. Ontem eu trouxe a informação de que drones Shahids, que é uma tecnologia iraniana, foi fornecida para a Rússia e depois o Irã passou a fabricar esses drones dentro da Rússia. E que ontem destroços de drones Shahids de fabricação russa começaram a ser encontrados nos países árabes atacados. Certo? Olhem a logística disso, então. Olhem a logística disso. A Rússia está fornecendo armamentos, tá, para o Irã, inclusive de tecnologia iraniana, certo? Para quem está acompanhando o canal PH Araújo nos Estados Unidos, viu que na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre uma polêmica grande que ocorreu aqui dentro dos Estados Unidos, envolvendo o chefe do Estado-Maior Conjunto, o Dan Kane,
um dos chefes do Pentágono, tá? E ele estava muito preocupado se o engajamento com o Irã iniciasse, ou seja, a guerra que nós estamos assistindo, ela iniciasse, a capacidade, tá, que os Estados Unidos têm de estoque desses mísseis Patriots, tá? E além disso, além da capacidade que eles têm de estoque, a capacidade de reposição desse estoque, que hoje, com a estrutura que os Estados Unidos está de guerra, é em torno de 2 a 3 anos. Inclusive, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, ali em torno de julho, mais ou menos, houve uma primeira sinalização que os Estados Unidos poderiam fornecer mísseis Patriots para a Ucrânia. Naquela ocasião, até comentei, foi muito utilizado, tá, isso pelo Donald Trump, no sentido de você colocar uma pressão para arrastar a Rússia para a mesa de negociação. Até aqui tudo bem, e isso acabou não avançando, apesar de os ucranianos terem ficado bastante empolgados com a possibilidade, não aconteceu. E existe um outro problema, pessoal, que é o seguinte: se a Ucrânia tiver mísseis Patriots, isso vai infligir danos muito graves para a Rússia, inclusive dentro do seu próprio território. E isso é algo que os Estados Unidos querem evitar a qualquer custo para a guerra não escalar. Afinal, uma das grandes intenções que Donald Trump tem, e que nós sabemos desde a primeira semana do seu governo, é acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pelos meios que for, pelos métodos que forem, nós estamos assistindo a administração Trump experimentando isso de todas as formas. Correto? Agora, os Estados Unidos estão engajados em um conflito onde, desde antes de ele iniciar, o seu Estado-Maior estava preocupado com o estoque dos Patriots, tá? Essa era uma preocupação. Ele é um míssil extremamente caro, por conta da sua importante eficiência, e que pode colocar, então, olha só, o governo americano em uma encruzilhada. Você pode diminuir o seu custo, ter mais eficiência utilizando tecnologia ucraniana. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que fazer isso em troca de Patriots para a Ucrânia, que vai aumentar o engajamento ucraniano contra a Rússia e fazer que talvez essa guerra se estenda. E aí você vai ter uma possibilidade de extensão do conflito. A Rússia, que já está fornecendo armas para o Irã, teria que enfrentar armas americanas fornecidas para a Ucrânia, diretamente agora nesse caso. E aí, meus amigos, nós estamos cada vez mais vendo os dois conflitos se aproximarem. Quem é que lembra quando eu disse que quando o J.D. Vance falava do conflito da Ucrânia de uma maneira completamente desassociada do Oriente Médio, principalmente na guerra na faixa de Gaza, eu chamei isso de estrabismo cultural, tá? Quem lembra disso? Por favor, me deixe saber aí no chat. E vocês estão percebendo, pessoal, como a coisa agora está cada vez mais se aproximando? E por que eu disse que, assim, eu acho que é prematuro a gente falar, obviamente, de guerra mundial, mas a gente percebe que a coisa está escalonando. E no meio disso, o Irã disparando mísseis e drones para tudo que é lado. Para tudo que é lado, tá? Vamos lá. O KWSB está perguntando se o nosso canal do WhatsApp é público ou privado. É público, tá bom? Só entra lá, meu caro. Então, vocês percebem o que nós temos de paradigma aqui? E como isso vai ter que entrar numa discussão muito séria, tá? Não há informações de que o presidente Donald Trump, em pessoa, tá, tenha dado alguma opinião sobre isso, tenha dado algum parecer sobre isso ou alguma sinalização sobre isso, tá? Mas o Pentágono e pelo menos um país do Golfo Pérsico estão sim conversando, tá, com os ucranianos
para ter acesso à sua tecnologia e expertise. Isso daqui é uma informação confirmada, tá, pessoal? Essa é uma informação que eu posso dizer para vocês que é confirmada. Isso é confirmado com fontes. O Pentágono está sim conversando com a Ucrânia. Isso não significa que eles estão falando que vão enviar os Patriots para a Ucrânia. Mas há uma negociação. E o fato do Zelensky vir publicamente colocar isso é para pôr pressão diplomática em cima das negociações que já estão acontecendo. Foi uma jogada diplomática que está sendo feita, tá? Isso daqui é um ponto de atenção grande. Vamos continuar observando.